Quem está comemorando esta votação que aconteceu na Câmara dos Deputados é o presidente Lula, que se manifestou, inclusive, nas redes sociais. Quem tem todos os detalhes é o André Anelli, chegando ao vivo diretamente de Brasília, já conosco aqui na tela. Anelli, boa tarde, bem-vindo. Conta pra gente o que disse o presidente. Obrigado, Kobayashi. Muito boa tarde a você também e a todos aqui no 3 em 1 da Jovem Pan. Como você disse, o presidente Lula se manifestou pelas redes sociais poucas horas, então, após a Câmara dos Deputados aprovar por unanimidade aquele projeto que foi enviado aqui pelo Palácio do Planalto ao Congresso Nacional, que aumentou, então, a faixa de isenção total do imposto de renda para quem ganha até R$5.000 por mês. O presidente Lula fez a seguinte postagem, abre aspas, a aprovação da isenção do imposto de renda por unanimidade na Câmara dos Deputados corrige uma grande injustiça com trabalhadores e trabalhadoras brasileiros. Entre 2016 e 2022, a faixa de isenção não teve nenhum reajuste. E agora vamos garantir isenção para quem recebe até R$5.000 mensais a partir de 2026, fecha aspas. Uma longa postagem, na verdade, do presidente da República. A gente fez apenas alguns destaques no sentido de agilizar, então, a informação aqui. Mas fato é que o próprio presidente Lula, nos últimos 2 dias, esteve pessoalmente articulando a aprovação desse projeto, sem os chamados destaques, ou seja, sem votações, então, fatiadas para que não houvesse nenhum tipo de desidratação da medida lá no Congresso Nacional. Isso acabou, então, garantindo que o texto já fosse aprovado na noite de ontem. Articulações essas com lideranças importantes do Congresso Nacional. A gente relembra que no dia de ontem, aqui no Palácio do Planalto, o presidente Lula recebeu o deputado federal Pedro Lucas. No início da tarde, recebeu o deputado federal Doutor Luizinho. O primeiro é líder do União Brasil e o segundo líder do Partido Progressista, o PP. Um dia antes, o presidente fez um almoço com os presidentes da Câmara e do Senado, Hugo Mota e Davi Alcolumbre, lá no Palácio da Alvorada, tudo isso em nome dessa articulação. E por que tanto interesse? Trata-se, na verdade, a gente relembra também, da principal promessa do presidente Lula na campanha de 2018 e também na principal aposta para turbinar a campanha da reeleição em 2026. Kobayashi. Anelli, quem se manifestou também e celebrou foi o ministro da Fazenda, não é isso? Exatamente. Fernando Haddad concedeu uma entrevista coletiva, como costuma fazer, na portaria do Ministério da Fazenda. Ele enfatizou aquele número que foi atingido, 493 votos na Câmara dos Deputados, representando, então, quase a totalidade dos 513 ocupantes de cadeiras lá no Legislativo, na Casa Baixa, como ela é conhecida. E Fernando Haddad destacou, então, que houve um entendimento de todos os espectros políticos em relação à aprovação dessa medida, que vai ser submetida agora à análise do Senado e que na avaliação dele também deve ter uma votação expressiva. Foi uma votação histórica, 493 votos, sem nenhum voto contra, né? Todo mundo que estava presente ontem, marcou presença lá votou a favor do projeto. Eu penso que foi uma construção muito importante que contou com a liderança, sem sombra de dúvida, do presidente Hugo Mota e também com a liderança do relator Arthur Lira. Muito importante a maneira como eles conduziram os trabalhos, ouviram a sociedade. Foram alguns meses de tramitação em que houve a oportunidade de todo mundo se manifestar, contra-argumentar. Eu acredito que foi um golaço do Congresso Nacional e eu não acredito que nós vamos ter problema nenhum no Senado, a julgar pelo que o Senado já votou. Essa última declaração de Fernando Haddad, ele fez referência justamente àquele texto do senador Eduardo Braga, que, como ele mesmo disse, nas palavras dele, estava dormitando lá na Comissão de Assuntos Econômicos, a CAE, do Senado, desde 2019, uma medida bem semelhante àquela que foi enviada aqui pelo Palácio do Planalto ao Congresso Nacional e que previa também a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000 mensais. Como forma de pressionar, então, a Câmara dos Deputados a agilizar
acompanhar a tramitação desse texto que saiu aqui do Executivo e teve como primeiro destino os deputados, a gente relembra que houve a aprovação nos últimos dias, lá na Comissão de Assuntos Econômicos, de um relatório do senador Renan Calheiros, ele que inclusive é desafeto político público de Arthur Lira, relator da diminuição do aumento da faixa de isenção do imposto de renda na Câmara dos Deputados. Essa questão política teve como pano de fundo, então, toda uma disputa ali para ver realmente qual projeto seria dado encaminhamento. O projeto do governo federal acabou ganhando, então, mais velocidade e foi essa referência que fez, então, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, no sentido de dizer que o projeto do governo federal deve ser, sim, aprovado no Senado por conta já dessa disputa que tem contornos políticos também entre Câmara e Senado. Kobayashi. Muito obrigado, André Anelli. Daqui a pouco você volta com outras informações. Por aqui eu já quero ouvir os nossos comentaristas. Começa você agora, Alan Gani. Vamos daqui para lá agora. Presidente celebrando, ministro da Fazenda celebrando, uma goleada, como citou um golaço, aliás, como citou o ministro da Fazenda. Nenhum parlamentar de oposição falou, não concordo com isso, porque acho que a compensação deveria ser com corte de gastos e não com aumento de tributos para quem ganha mais. Por quê? Onde está a oposição? O que levou a oposição a abraçar esse projeto, hein? Agora, quando são 16 horas e 29 minutos, intervalo para quem está na rádio. Koba, o que levou é que estamos exatamente a um ano da eleição, né? Então o impacto eleitoral disso seria muito grande. Primeiro, claro que do ponto de vista político é uma vitória para o governo, porque você tem um efeito a curto prazo, né? O ano que vem lá, tal, o pessoal não paga mais imposto, fala, opa, que maravilha, né? Tô pagando menos imposto. Então, o efeito é muito concreto, o efeito é muito imediato. Agora, se você votar contra isso, é claro que você pode ser penalizado nas urnas. Então, nenhum deputado, né, teve a coragem de fazer esse enfrentamento. Ou talvez, como é o meu caso, eu sou a favor da isenção, né, mas não tinha essa opção, eu sou a favor dessa isenção, mas que a medida de compensação, Koba, não seja mais imposto. Não seja tributar aí até 10% o pessoal que ganha mais. Porque, de novo, a gente vai criando soluções sempre de mais imposto, mais uma compensação de corte de gasto, nem que seja, viu, Piperno, corte de subsídio. Ô Piperno, e você acha que isso pode ter a ver em algum momento com o PL da anistia, já enfraquecido, com a ideia da oposição de tentar bater nisso? É uma tentativa de fazer uma troca, vai que, se a gente votar junto aqui, não oferecer resistência nenhuma, de repente a gente consiga mais na frente o que a gente está pedindo no PL da anistia que virou dosimetria. Tem a ver ou não tem nada a ver, hein, Piperno? Fala aí. Eu acho que a oposição, nesse sentido, ela não está em boa fase, porque ela tentou a PEC da blindagem, quebrou a cara, ela está tentando aumentar o número de deputados federais, o presidente já vetou e agora ela vai ter que arcar com esse ônus se quiser aprovar, e a PEC da anistia, ou da, como chama, dosimetria, é uma PEC natimorta. Mas, vejam, eu acho que está havendo uma confusão. O fato da isenção ter sido aprovada não significa que vá melhorar ou piorar o resultado fiscal do governo, desde que consiga as medidas compensatórias. Bom, muito bem. Isso, veja, não elimina o debate em relação a corte de gastos. Isso é uma outra coisa. Então, corte de gastos, privilégios, de aumento de deputados, esse negócio todo, isso tem que continuar sendo discutido. Se o Brasil fosse um país com o governo, mesmo que o Brasil fosse o país com o governo mais econômico do mundo, é isso que a população tem que entender. É imoral você ter todo mundo pagando impostos, menos os sacrossantos. Assim, veja, nós criamos aqui um núcleo Imelda Marques. Não pagam 27,5, Piperno, de imposto? Está falando como eles não estão pagando? Pessoal da faixa de cima, de 50 mil por mês, estão pagando 27,5? Depende. Aquilo que recebe você está falando como se todo mundo pagasse. Não. Tem um monte de gente que paga aí, 27,5. Os 144 mil aí, tal, eles não pagam. Tem gente que vai... Vejam, eu quero repetir isso que é muito importante. Tem gente que vai pagar 0,5% a mais. Tem gente que vai pagar 1% a mais, 2% a mais. Então, nós estamos falando de um grupo que não paga.
Então, vejam só. Então, confusão aí, Piperno, porque eles já pagam os 27,5. Vão pagar além dos 27,5, mais meio, mais 1, mais 2, mais até 10. Depende. Não, mas não dá para falar que não paga. Depende. Não, a maioria paga. Pera lá. Então, as exceções são os 144 mil. Então, veja, a gente está criando, quer manter os privilégios de uma casta. Por que isso? Não, mas aí, tudo bem, você está pegando a exceção de 144 mil, mas você tem um monte de gente que está nessa faixa e que paga já muito imposto também, ou não? Se não está na empresa que paga 34%, depois todos os impostos que incidem na água, na roupa, tudo, porque tudo a está empresa ela não vai... Então, novamente, a empresa nós ser mais onerada. Um de cada. Fala aí, Bruno Musa. Não, além da empresa que paga 34%, além de todos os impostos para manter a máquina inchada na aguinha que você compra, na bala, no sorvete, na roupa, na comida, absolutamente tudo. E um outro ponto mais importante é que, novamente, nós estamos discutindo aqui de quem já paga imposto pagar um pouco a mais. E os políticos, mais uma vez, saindo ilesos, sentados de camarotes, sustentado pela gente, e a gente aqui tendo que discutir entre a gente quem paga mais e não eles pagarem menos. É isso que me causa a maior distorção da realidade. Eles estão no alto do pedestal e nós colocamos políticos como um dos nossos chefes e a gente servos dessa classe parasitária. Feitos os apartes, conclui aí, vai, Piperno. Bom, primeiro que é todo mundo que paga 27,5. Por exemplo, se o sujeito está no Simples e recebe 100 mil reais por mês, ele não paga 27,5. Isso já é uma distorção. Então já tem isso. Segunda coisa, veja, a empresa ela não vai ser mais onerada e tem que ser contra mesmo. Veja, é ruim criar mais impostos para empresas, para quem produz riqueza. Isso é fato, ninguém tá defendendo isso. O que se defende é que pessoas que têm um status tributário muito privilegiado não tenham mais esses privilégios. Vamos saber como é que o negócio está repercutindo na Câmara. Teve manifestação do presidente Hugo Mota. Quem está acompanhando de perto é o Lucas Martins, chegando ao vivo e diretamente de Brasília também, já conosco aqui no 3 em 1. Fala aí, Lucas. O que disse o presidente da Câmara, Hugo Mota? Boa tarde, bem-vindo. Oi, Kobayashi, boa tarde a você, a todos que estão na nossa companhia aqui no 3 em 1. Muitas repercussões de parlamentares aqui na Câmara dos Deputados e também do presidente Hugo Mota, ele que comemorou aí a aprovação do projeto do imposto de renda. Muitas repercussões parlamentares em volta do tema. Foi uma votação aí que durou a noite e a madrugada aqui na Câmara dos Deputados, mas com uma sensação positiva, de acordo com o presidente da casa. Em uma rede social, ele publicou o seguinte, abre aspas, foi um dia histórico para o Brasil. A aprovação unânime no plenário da Câmara da isenção do imposto de renda é um marco da justiça fiscal, mas também de união. Quando o tema é o bem-estar das famílias brasileiras, não há lados nem divisões. É interesse do país acima de qualquer diferença. Que essa aprovação seja lembrada como uma conquista coletiva, um gesto concreto de que a Câmara sabe ouvir, sabe decidir e sabe estar ao lado do Brasil. Foram essas palavras que disse Hugo Mota em uma rede social. Vale lembrar que o projeto foi aprovado por 493 votos a favor e nenhum voto contra. Teve a relatoria do ex-presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Arthur Lira. O projeto que foi apresentado pelo governo em março desse ano era um projeto aí de muita expectativa de aprovação do governo federal, porque é uma estratégia de campanha do presidente Lula desde as eleições de 2022. Segundo o governo, mais de 10 milhões de brasileiros serão beneficiados com essa isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais. E agora a proposta segue para o Senado Federal. De acordo com o governo, a votação aí pode ir até novembro desse ano. Isso porque eles precisam cumprir um calendário para que
seja aprovado aqui no Senado Federal e passe a valer, o presidente possa sancionar esse texto para que ele passe a valer a partir de 2026. Então tem essa expectativa. O líder do PT no Senado, Randolfo Rodrigues, disse que espera que o texto seja aprovado com pouquíssimas alterações até novembro deste ano. São essas informações. Volto com você, Kobayashi. Muito obrigado, viu? Lucas Martins, até daqui a pouco, quando você volta com outras informações. Deixa eu ouvir o Zé Maria Trindade. Zé, o presidente da Câmara, Hugo Motta, está celebrando, está comemorando a isenção. É um alívio direto no bolso do brasileiro, mas parece que essa aprovação acachapante na Câmara tem mais mesmo a DNA do Arthur Lira, né? Do ex-presidente, não é? Exatamente. O que foi feito ontem, hoje é cobrar a fatura, né? Eu sempre disse aqui que eu desconfio desta unanimidade. Quando todos comemoram, assim, o povo está sofrendo. Mas desta vez, não. Aparentemente, todo mundo ganhou. A oposição não está reclamando, os governistas soltam foguetes e o centro está ali rindo porque conseguiu alguma coisa do governo. Hoje, o presidente Lula já conversou com o presidente da Câmara, deputado Hugo Motta, né? Agradeceu e falou, o presidente falou para o presidente da Câmara, né, que o esforço foi bom e que foi uma votação muito importante. Arthur Lira ganhou dividendos com o governo. Para se aproveitar do governo, para levar vantagem do governo, não necessariamente precisa estar no governo. Hoje existem até raposas aqui no Congresso que me dizem que eu não quero. Isso significa problema no futuro. Significa procurador te enchendo, é processo na justiça, eu não quero. Então é melhor indicar alguém e colocar um controle remoto. É assim que estão se portando ali alguns líderes que estão pressionando já por uma reforma de ministros aqui, uma reforma ministerial. A ideia é colocar técnicos. Quando um técnico vai para um ministério, significa que alguém está mandando nele, ele tem um controle remoto. E é o que querem. E para o governo isso é importante, porque divide os partidos. Se o governo dividir os partidos de oposição, já é uma grande vantagem, porque 2026 já está precificado. O PP, União Brasil, esses partidos, todos vão contra o presidente Lula. O momento agora é esse, né? De votar projetos que o presidente tenha interesse. E esse é um trunfo para a eleição. Eu aposto que na eleição estará apresentando essa plaquinha, né? Eu reduzi o imposto de renda, pessoa física, até R$5.000. E o PL sabia muito bem disso. Votou obrigado, porque o Centrão fechou, formou maioria, não tinha como votar contra, mas até o último momento me diziam líderes do PL, nós vamos votar contra, nós vamos impedir essa votação, queremos votar a anistia. Então, é essa a história. Se está todo mundo rindo, alguém perdeu. Até agora, eu não descobri quem é que perdeu nessa história toda, viu? Você pode esperar o ano que vem todo mundo com uma plaquinha de eu consegui diminuir o imposto de renda. O Arthur Lira na Alagoas, o Hugo Motta na Paraíba, o presidente Lula no Brasil inteiro. Cada um você vai ver que vai estar com uma plaquinha diferente. Esse filho aí vai ter muitos pais, viu? A isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000.